livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Nós vamos estar lendo os 3 primeiros versículos, irmãos. E a palavra do Senhor nos diz assim: Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Amém, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos. Pai amado, nós já te louvamos, meu Pai, te bendizemos pela tua santa presença, Senhor, conosco neste culto, que aqui é prestado ao Senhor mesmo, meu Pai. Nós te adoramos porque o teu perdão já nos alcançou, a tua graça já nos abraçou. Senhor, te louvamos pelas tuas misericórdias, o teu amor, meu Pai, que tem sido conosco em todo o tempo. Meu Pai, pedimos que este período de louvor, a gratidão do teu povo, ela já possa ser recebida ante a tua presença. E pedimos ao Senhor, meu Pai, que esta palavra lida, ela venha servir agora de alimento para cada um de nós, usando a minha vida, fazendo apenas um instrumento, Senhor, para a glória e honra do teu nome. É assim que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Isaías, profeta conhecido como profeta messiânico, porque apesar dele ter sido vivido no tempo de alguns reis de Judá, ali de Israel, né? A palavra diz que ele viveu no tempo de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, passou por 4 reinos profetizando de Deus, mas ele também foi um profeta que profetizou de algo, das coisas futuras, de algo que aquele povo ali nem pôde, às vezes, né, eles não puderam ver Jesus nascer, crescer, viver, morrer, dar sua vida por todo o mundo. Mas nessas profecias, né, na maioria dos capítulos, aqui no final do livro de Isaías, elas falam do nosso Senhor Jesus. E neste capítulo aqui, ele é um capítulo onde Deus usa o profeta fazendo um convite. O primeiro versículo, ele fala: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. E nós sabemos que se existe um meio hoje de se atrair as pessoas e através das propagandas, da publicidade. Quem tem comércio sabe do que eu falo, né? E os irmãos também que às vezes ligam televisão, celular, sabe que a mídia está sempre aí. E com o evangelho não é diferente, irmãos. Porque este convite aqui, ó vós todos que tendes sede, e eu poderia perguntar para os irmãos, quem que não tem sede? Se o nosso corpo ele é 70% feito de líquido. Então, nós precisamos, às vezes você sobrevive algum tempo, um grande tempo, sem comer, mas sem beber, já é provado que em poucos dias a pessoa se desidrata e morre. E não é diferente, irmãos, com a nossa alma, porque aqui não é falado de uma sede apenas física, mas a sede da alma, sede essa que é citada lá no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, sede de um Deus vivo, porque no Salmo 42, versículo 2, fala isso. E nós bem sabemos que o salmista escreveu isso e todos os homens,
Às vezes, você conversando com pessoas, você vai ver que muitas pessoas falam assim, olha, eu não sei, eu tenho tudo na minha vida, mas eu sinto um vazio dentro de mim. E esse vazio é de Deus. Mas o Senhor, ele está aí. Como ele, lá em João, né, ele se colocou de pé, no livro de João fala que ele se colocou de pé em Jerusalém no último dia da festa e disse, olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Aleluia. E aquele que ouvir a minha voz e obedecer, né, que quiser e crer em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Glória a Deus. Meus irmãos, é o que ele ofereceu também, Jesus ofereceu para a mulher samaritana. Olha, eu estou te pedindo água para me beber aqui, mas se você soubesse a água que eu tenho para te dar, é você que me pediria. Então, Jesus, meus irmãos, ele tem feito esse convite, a palavra de Deus, ela tem sido pregada. Esse convite, ele tem sido expresso. Ó vós todos, né? É como se fosse um carro passando na rua dizendo, né? E hoje aqui, nesse culto, nós estamos aqui anunciando, como se fosse uma moto, um carro, um meio de comunicação, dizendo, você tem sede? Tem sede de um Deus vivo? Tem um vazio dentro de você que você não consegue preencher com nada desta vida? Vem a mim. Vem às águas, porque Jesus é a água viva, louvado seja o nome do Senhor. E esse convite, ele é feito e diz assim, ó, mas às vezes você vai falar assim, eu não tenho dinheiro, porque infelizmente, como o livro é profético, Isaías não sabia do que nós viveríamos hoje, mas hoje o evangelho muitas das vezes tem sido materializado. Muitas das pessoas têm colocado preço na bênção de Deus, mas o Senhor, ele deixou claro, não, vem, mas vem sem dinheiro. Entendeu? Não precisa trazer dinheiro, não. Só que aí vem um detalhe, ó. Quem tem sede, vem às águas, os que não têm dinheiro, vinde e comprai, e comei. Então, não é só água, também Jesus é o pão da vida. E ele fala assim, mas venham sem dinheiro, mas comprem. Espera aí, gente. Como que a gente vai comprar sem dinheiro? Na sociedade que nós vivemos, você não vai entrar no mercado e falar, eu quero comprar um pacote de pão e vai sair de lá se você não passar o seu cartão para pagar daqui a um tempo, se você não mandar o Pix, se você não entregar a nota de dinheiro. Mas é uma compra diferente. É um negócio. Não deixa de ser o Senhor. Só que o que o Senhor quer de nós? Em Provérbios ele falou, dá-me, filho meu, o teu coração. Amém, Senhor. E guarde e ande nos meus caminhos. O que o Senhor quer de nós é isso, irmãos. Que nós entreguemos para Ele aquilo que nós temos. E ele fala assim, ó, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Agora ele não fala só sem dinheiro, ele fala também sem preço. Se a gente for pensar, às vezes, você conversando com alguma pessoa, você vai falar para ela assim, poxa, que lindo esse veículo que você tem, né? Às vezes a pessoa tem vamos dizer assim, um carro antigo, aí você fala para ela assim, quanto você quer para mim comprar esse carro seu? Aí ele vai assim, rapaz, isso aí não tem preço, não. Não tem preço. Eu não sei nem pôr preço nisso, porque eu não quero vender. E assim, meus irmãos, é o que Jesus fez por mim e por todo mundo. Não foi só por nós que aqui estamos. Foi pelo mundo inteiro. Ele fez algo que é sem preço. Verdade. Não tem como comprar o sacrifício de Jesus. Aleluia. Se nós formos parar para pensar, o jovem rico, ele até falou, Senhor, o que eu tenho que fazer para me adquirir a vida eterna? Guarda os mandamentos. É o que o Provérbios nós falamos, citamos agora mesmo. Né? Falando de andar nos caminhos do Senhor. Mas aí ele fala assim, não, mas eu já faço isso, eu já guardo os mandamentos. Ah, você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, aí terá um tesouro no céu. E ele saiu. E o que o Senhor quer de nós, irmãos, não é o nosso dinheiro, porque Jesus não falou assim, vai lá, vende e traz para mim. Falou, vai e dá para os pobres. O Senhor não quer o nosso dinheiro, Ele quer aquilo que é a nossa entrega total. Nós dizíamos assim, Senhor, para mim já não tem valor essa vida. Como Paulo um dia disse, olha, para mim eu reputo, né, todas as outras coisas como esterco. Para mim, lucro é o viver com Cristo.
Ele tinha por lucro morrer, porque se morrer, ou esse corpo morrer, a alma ela já está nas mãos do Senhor. Aleluia. Isso é ter certeza da salvação. Mas nós precisamos fazer como o salmista lá no Salmo 116. Mas o que eu vou dar ao Senhor em troca de tudo que Ele me tem feito? Em troca desse sacrifício tão grande que Ele fez, dando o seu único filho em favor da minha vida, de todo mundo. E Ele mesmo responde: tomarei do cálice da salvação e invocarei o seu nome. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, nós precisamos ter um compromisso. Nós precisamos beber, fazer parte de uma aliança, de um... É isso que Deus quer de nós. Que nós tenhamos um compromisso com Ele. Que nós possamos abandonar todas as outras coisas e amá-lo. Amo ao Senhor. Esse salmo começa assim: porque Ele me amou. E a demonstração dele foi nesse sacrifício. Mas quando nós tomamos a posição de comprarmos, entregando a nossa vida, dando aquilo que cabe a nós dar ao Senhor, porque quando ele fala invocar aí o nome do Senhor por toda a minha vida, é dizendo assim, porque só invoca, você vai invocar o quê? Invocar é você pedir por socorro, é buscar algo que você não consegue fazer com as suas próprias mãos. E o ser humano, ele tem em buscar, em muitas coisas. Mas quando você reconhece, não, o Senhor é aqui, eu recebo a ti, meu Deus, como meu Deus, tu és o meu Deus. Aleluia. Tu és o Senhor da minha vida. Como se diz, né, na maioria das igrejas evangélicas, eu te recebo como Senhor e como Salvador da minha vida. Eu bebo do cálice da salvação, mas reconheço que tu és o meu Senhor. A partir de hoje, até aqui, dominava o meu eu. Mas da agora em diante eu digo a ti, não sou mais eu quem vivo, mas agora quem domina a minha vida é o Senhor. Aleluia. Eu sou o teu servo. Glória a Deus. Meus irmãos, infelizmente, a maioria do evangelho que tem sido pregado, as pessoas têm se achado que elas que são o Senhor, que Deus que tem obrigação com elas. Não, irmãos, nós servimos ao Senhor. Aleluia. Ele fala, nós ouvimos. Cabe a nós obedecer. Não tem aquele negócio, eu não concordo, eu discordo. Não, é a palavra de Deus, eu estou pronto a obedecer. Aleluia. Saúl desobedeceu e foi rejeitado. Davi, ele já foi um homem, né, como a própria palavra diz, um homem que era segundo o coração de Deus. Amém. Mas vamos dar continuidade. Depois eu vou falar mais um pouquinho de Davi. E ele fala aqui, olha, comprai sem preço, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Meus irmãos, o vinho fala do Espírito Santo de Deus, aquilo que traz alegria para o homem. Sabe aquilo que falta, né? O vazio que muitos dos homens têm? O Espírito Santo é aquele que preenche esse vazio, que traz alegria para a vida do homem. E nós, meus irmãos, sabemos que o próprio Senhor Jesus, ele disse para Nicodemos, é preciso nascer de novo, da água e do Espírito. E em outro trecho também ele fala, o Senhor Jesus fala que nós nos devemos, aquele que não se tornar como criança, esse não vai herdar o reino de Deus. Nós precisamos nascer de novo. Mas vamos ficar criança para sempre? Não. Por isso que nós temos o leite espiritual que é citado lá no Novo Testamento. E é esse leite que nós não pagamos com dinheiro, não tem preço, mas que nós recebemos a cada dia através da palavra de Deus, através das experiências que vivemos com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele faz uma pergunta, mas por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade hoje consumista. As pessoas vão gastando e gastando e vão tentando preencher esse vazio que há dentro do ser. Às vezes encontram alegria, mas é uma alegria momentânea. Às vezes pega o dinheiro, vai lá num parque de diversão, se diverte, mas aquilo ali passa. Na hora que volta para casa, o vazio ainda está ali. E é algo que não tem como se explicar. É só nós
que nos conhecemos, que sabemos que quando temos o Senhor na nossa vida, nós entendemos que não tem dinheiro, não tem nada dessa vida que se possa comprar com dinheiro, que pague a alegria de ter o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Glória a Jesus. E ele faz essa pergunta: por que gastar esse dinheiro? Às vezes, é interessante até que eu fiquei pensando assim, por que uma fala de gastar o dinheiro e depois o fruto do trabalho? Eu penso assim, tem gente que às vezes nunca trabalhou na vida. Eu mesmo já conheci um tio meu que recebeu uma herança, nunca trabalhou, precisou de trabalhar na vida, e gastou o dinheiro com aquilo que ele bem quis. Mas a maioria do povo trabalha, ganha o seu salário e gasta. E quando fala aqui de não gastar o seu dinheiro com aquilo que não é pão, eu vejo com aquilo que é necessário. A Bíblia mesmo fala para nós termos, o que nos basta é o pão de cada dia, é o cobertor, é aquilo que é viver com moderação. É o que a palavra diz no Novo Testamento. Nós não precisamos, o Senhor Jesus, ele nos disse que, né, no Sermão da Montanha mesmo, ele falou que não precisa ficar preocupado, enchendo o seu coração, turbando a sua vida, com as preocupações dessa vida. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? Né? O Senhor falou, busque o reino de Deus. Quando nós colocamos o reino de Deus, quando ele nos faz esse convite, vinde às águas, deixa essa água satisfazer a sua alma, né? Beba desse vinho que alegra, tome esse leite que vai fazer você crescer e se desenvolver, a palavra de Deus a cada dia na sua vida, fazendo você se alimentar e crescer nas experiências e na graça, no conhecimento do poder de Deus. Aleluia. E ele fala assim, por quê? É uma pergunta que eu deixo, por que a gente gasta naquilo que não nos é verdadeiramente necessário? Por que gastamos o fruto do nosso salário naquilo que não pode nos satisfazer? Aí ele fala assim, ouve-me atentamente e comei o que é bom. Meus irmãos, o próprio Senhor Jesus disse, olha, os discípulos um dia perguntaram para ele, né, mas nós deixamos pai, mãe, irmão, abandonamos tudo para te seguir, Senhor. E o Senhor falou para ele assim, rapaz, aquele que largar pai, mãe, irmão, por amor de mim, que não há um aí que não vai receber 100 vezes mais nesta terra ainda. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor maravilhoso. Aleluia, Jesus. Davi disse assim, olha, eu fui novo, hoje sou velho, e eu nunca vi um justo mendigar o pão. O servo de Deus, ele pode ser afligido, mas ele invoca o nome do Senhor e o Senhor traz o socorro. Aleluia, Jesus. É Deus quem nos sustenta, irmãos, é Deus quem cuida de nós. Glória a Deus. Nós não precisamos de outra coisa a não ser a presença de Deus em nossas vidas. É verdade. Meus irmãos, muitas das vezes, eu até falei isso com meus filhos há pouco dia. Um deles levantou, eu falei assim, meu filho já orou, leu a Bíblia? Orei, papai. Leu a Bíblia? Não li, não. Aí eu falei com ele assim, meu filho, quando você ora, você fala com Deus. Mas quando você lê a Bíblia, Deus te responde. Ele fala com você. Meus irmãos, tem um ditado no mundo que diz assim, que Deus nos deu os 2 ouvidos e uma boca, porque é melhor ouvir mais do que falar. Falar menos. E aí eu falo para os irmãos, às vezes oramos muito, né? Mas lemos pouco a palavra, ouvimos muito pouco Deus falar conosco. E a palavra está aqui. Sabe, uma vez um irmão falou para mim assim, rapaz, eu queria ter a fé que você tem, irmão. E eu acredito que alguns dos irmãos aqui já devem ter ouvido isso de algumas pessoas. E da onde vem a fé, irmãos? A fé vem pelo ouvir. Mas o ouvir o quê? A pregação? Não, é ouvir a palavra de Deus. Amém. Vai ler a palavra de Deus porque ela é viva. Glória Ela vai te trazer a fé. E a fé, como diz lá em Romanos 5, ela é a entrada para a graça. Aleluia. Favor que nós não merecemos. As experiências vêm porque oramos, falamos, colocamos diante de Deus nossos problemas, mas estamos prontos para ouvi-lo. Seja para corrigir,
seja para nos exortar, seja para nos direcionar. Ouve-me atentamente e comereis o que é bom. Está preocupado? O que vai ser da manhã? Deus tem o melhor para nós. Amém, Senhor. Glória Mas isso a é para Deus. quem ouve, está pronto para ouvir. Não está preocupado em buscar a satisfação da sua vida. A sua alma se deleitará com a gordura. Aí ele fala no versículo 3, inclinai. Ou seja, né? Se for preciso, você precisa até vezes se humilhar, inclinar, vir no seu ouvido, esteja atento, vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá. A palavra de Deus, irmãos, ela traz para nós vida e vida em abundância. Glória a Deus. As águas não é só para dessedentar nossa sede física ou momentânea da alma, não. É água que vai fluir em mim e você para trazer vida, não só para nós, mas para todos que estão ao nosso redor. Aleluia, Jesus. É água, nós vamos nos tornar fontes, Glória a Deus. fontes de água. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Ouvi-me e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Meus irmãos, não posso me alongar muito, mas depois eu peço aos irmãos, leia o Salmo 89. Um dos versículos lá fala assim, achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo ungir. Amém, Senhor. Meus irmãos, se Deus fala assim, achei a Davi, é porque ele procura. Glória a Deus. Deus tem procurado até hoje aqueles que querem ouvir sua voz. Aleluia. Deus tem procurado aqueles que estão ouvindo, vinde às águas, ô Senhor, eu estou aqui pronto, eu quero beber dessa água viva. Aleluia. Você hoje pode ouvir essa mensagem e continuar sua vida do mesmo jeito que veio até aqui, nesse momento. Mas talvez você possa ouvir esse convite, você possa ouvir essa publicidade, como eu comecei a mensagem dizendo, né? E aqui estamos, anunciando o reino de Deus. Aqui estamos publicando que existe um Jesus que não te quer, não está preocupado com o seu dinheiro, com a sua posição social. Se você é um grande neste mundo, você é ser um pequeno. Só dizendo assim, como Jesus mesmo, né? Eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os enfermos. E aqui ele fala, irmãos, aqui ele fala de Davi. Firmes beneficências de Davi. O Senhor achou a Davi como seu servo. É o que nós já falamos aqui. E ele ungiu. O Senhor quer nos ungir. Aleluia. A unção é para proteção. Né? O óleo, ele protegia, né? Passava o óleo na cabeça, né? É para proteção, é para as coisas não agredirem os cabelos, para a poeira, todas as coisas da vida não atingirem. E o Espírito Santo é assim, nós é para conservação da nossa alma, para que ela possa viver eternamente. Glória a Deus. As firmes beneficências. Leia o Salmo 89, e você vai ver que Deus prometeu isso a Davi. A bênção, meu filho, ela vai ser da sua geração, né? Não é geração, como é que fala? Da descendência de Davi, veio Jesus. E existe mais firme beneficência do que as que ele fez, porque se você for falar de beneficência, você vai lembrar de bons atos, boas atitudes. Uma instituição beneficente é aquela que faz o bem. As firmes beneficências de Davi. Um Deus que nos ama. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque mesmo quando ele errou, ele teve a capacidade de se arrepender, pedir perdão e ouvir do profeta. Ele era rei, irmão. Ali o profeta se chegou a ele e falou para ele assim, ó, esse homem és tu, rei? E ele podia falar assim, some daqui, rapaz, pega esse profeta e mata ele. Ele não, ele reconheceu. Foi se humilhar diante de Deus. Um homem segundo o coração de Deus é esse, aquele que está pronto para se humilhar diante de Deus, dizendo, eu sou teu servo, Senhor. Pequei contra ti. Deixa eu voltar. Até aqui eu tenho gastado o meu tempo, tu me deste o dom da vida. Estou aqui, eu, Isaac, há
anos, né? É até difícil lembrar da idade. Recebi esse dom de Deus. Como gastei esse tempo meu até aqui? Tenho gastado naquilo que não é pão? Né? Como tenho feito com aquilo que Deus me deu, a herança que eu recebi? Lembrem de Jesus falando ali, né? Dos talentos. Às vezes Deus te deu talentos. E um dia ele vai chegar e vai te falar: o que você fez com o talento que você tem? Os irmãos aqui, eu creio que muitos conhecem, não precisa de eu pregar a parábola. Ele conta isso. Mas como temos gastado aquilo que Deus nos tem dado? A vida, o tempo, a saúde. Temos feito aquilo que verdadeiramente pode satisfazer a nossa alma, satisfazer o nosso Deus? Pensem nisso, irmãos. Deus, ele quer fazer conosco nesta noite um concerto eterno. Nos dar o direito de poder sair daqui hoje com a certeza: se eu quiser, eu posso viver eternamente. Jesus pagou todo o preço, todo o dinheiro, tudo que precisava ser pago, já foi pago lá na cruz do Calvário. Só basta a mim chegar aqui e falar: Senhor, eis aqui a minha vida. O que eu vou te dar, Senhor? Eu estou aqui pronto para beber desse cálice da salvação. Eu estou aqui pronto para dizer que agora Tu és o meu Deus. Só vou invocar a Ti, Senhor. Não há outro Deus além de Ti. Converse com Deus. Nós vamos estar ouvindo louvor. E entregue sua vida a Ele. Não sei como você chegou. Se você precisa de um conserto, de um renovo. Mas o Senhor está aqui te oferecendo água e em abundância. Água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Logo após o louvor, eu já passo a palavra para o pastor